Fala rapaziada, Sandro Ramos aqui e hoje a gente vai estar dando continuidade na nossa playlist de Java Mid-Level e vamos estar dando uma olhada na interface list e alguma das suas implementações. Então, bora compreender mais esse conceito. Então, beleza pessoal, bora continuar aqui com o nosso conteúdo e hoje a gente vai estar vendo a interface list. Ela é uma interface que implementa collection e as suas três principais classes que implementam essa interface são ArrayList, Vector e Linked List. A gente vai ver que a gente tem mais algumas lá, como a copy on write ArrayList, que ela é utilizada num cenário de processamento paralelo, quando a gente quer garantir a inserção correta dos nossos dados ali num cenário de processamento paralelo. Mas é mais para vocês compreenderem que, assim como eu falei lá também no nosso vídeo sobre set, isso aqui não são todas as implementações dessas interfaces. Existem algumas outras que não são tão comuns e eu trago aqui, é claro, no vídeo as principais e mais comuns. Mas o que seria essa bendita dessa lista e das suas implementações? Então a lista, diferente lá do nosso set, a gente vai ter acesso aos nossos índices e vai ser uma lista que vai respeitar a ordem de inserção dos nossos elementos. Então se eu vou colocando dentro lá da minha lista, por exemplo, o elemento, coloco lá o nome 1 e depois vou lá e adiciono também na nossa lista o nome 2, ele vai respeitar isso. Nosso índice 0 vai ser o 1, nosso índice 1 vai ser o 2. Então, a gente vai ter essa questão da indexação dos nossos elementos e eu poderia fazer um parâmetro e dizer que o nosso ArrayList aqui, ele é um vetor com superpoderes, né? Então, a gente já viu aqui no canal o vídeo sobre vetor, onde basicamente ele respeita a ordem de adição dos nossos elementos e, em específico, a implementação da ArrayList, ela está voltada a quando a gente quer ter um acesso rápido por índice nesses elementos. Então, eu tenho lá uma lista com 10 elementos, eu consigo acessar rapidamente, passando o índice, acessar o elemento específico que eu quero. Então, ela permite a gente ter elementos duplicados, diferente de set, e basicamente a gente tem controle total da posição dos elementos que tem dentro da nossa lista. E, basicamente, é recomendado quando a gente precisa ter esse acesso aleatório pelo índice do elemento. Então, literalmente, você imagina uma lista, o tipo de implementação que a gente vai ter aqui no Java. Então, a gente vai passar pelas principais aqui hoje, que é o ArrayList, o Linked List, o Vector, e também a gente vai ver esse Copy on Write List, vai ver que não muda nada, né, na implementação dele, que basicamente muda que a gente tem que passar a tipagem dele aí, e a gente vai entender certinho qual é o cenário de utilização de cada um desses caras. Então, a gente pode seguir aqui para o nosso código, a gente vai ver que a gente tem o Kiwi Sample aqui, que minha ideia no vídeo anterior, quando eu falei de Collections e Set, era também já falar de Kiwi e fazer um segundo vídeo falando de Map e List. Porém, eu vi que fica um conteúdo muito raso e passado de uma maneira muito rápida, então eu preferi quebrar esses dois vídeos de Set, Kiwi e List para ficar também até mais fácil de consumir aí esses vídeos, porque esse vídeo em específico falando sobre Set e Kiwi, ele tava ficando com 28 minutos lá, então ia ficar um vídeo bem longo e bem maçante. Então eu separei em 3 vídeos, no caso 4, né, com o map, mas explicando por que essa classe está aqui. Então vamos lá. List Sample. Então aqui no nosso listSample.java, para deixar bem claro que a gente pode criar uma lista de qualquer coisa, a nossa primeira lista aqui que a gente pode criar uma lista de string. E eu vou criar uma classezinha pessoa, bem simples, só com um nome lá que seja, para a gente ver que a gente pode ter uma lista também de pessoa. Então aqui, nomes, e a gente vai de ArrayList aqui agora, dessa nossa implementação, que é a implementação mais comum e mais utilizada aí que a gente tem no Java. Então, nomes.add, Sandrolax, João, e Roberta. Beleza. Então, bem simples, a adição dos nossos elementos funciona dessa mesma maneira. O add vem lá de collection, a gente sabe que todas as coleções
tanto o que for implementar list ou Kiwi ou set, todas elas vão ter o add e todas elas vão ter aqueles métodos lá que está definido em collections. Então, bem simples, aqui a gente já conseguiu adicionar os elementos que a gente gostaria de adicionar na nossa lista, e diferente do nosso set, a gente tem acesso ao índice dos nossos elementos. Então, funciona dessa seguinte maneira. Lá no nosso vetor, a gente lembra que a gente tem uma sintaxe similar a essa, onde a gente passa o número do índice que a gente quer acessar. Aqui em ArrayList vai funcionar de uma maneira um pouco diferente. A gente vai acessar com esse método get e vai passar basicamente qual é o índice que a gente quer retornar o valor que tem dentro dele. Então, o ArrayList ele é muito utilizado para a gente representar nossos dados no Java. Então, se você tem, vamos fazer esse exemplo aqui. Se você tem lá a sua classe pessoa lá no banco de dados e você vai fazer uma consulta no banco e vai retornar todas essas pessoas para o código, você vai jogar tudo isso, todos esses dados que você retornou lá da sua entidade pessoa que você buscou no banco, pessoas database, new ArrayList. Você vai fazer a consulta lá com o seu JDBC e vai jogar tudo isso dentro de uma lista. Então, normalmente, e é o que eu falo mais para a galera compreender corretamente, é a nossa interface list e suas implementações, porque é o que efetivamente você vai estar utilizando no dia a dia. Então, na maioria dos casos, você quer ter elementos duplicados, você quer acessar rapidamente pelo índice, você quer manipular de uma maneira interessante com adição e remoção dos elementos. Tudo isso é o que normalmente a gente vai estar fazendo no dia a dia. Em cenários bem específicos, você vai estar utilizando set, como por exemplo, você não pode ter um bendito de uma pessoa duplicada, né? Claro que o seu banco vai garantir isso, mas em cenários que a gente não pode ter elementos duplicados e quer ter uma performance melhor e não liga para não ter o índice do elemento ali na hora. Então, aqui com list vai estar sendo utilizado no que a gente faz no dia a dia normalmente ali como desenvolvedores, né? Manipulação simples dentro de lista dos nossos dados. Então, como eu comentei de remoção, a gente pode tanto remover por índice quanto por referência. Então, remoção por índice aqui a gente pode vir e remover o nosso cara por índice, e o nosso 1 aqui, quando a gente der um get, vai virar a Gabriele. Então, mais para exemplificar isso aqui, que eu fiz essa classe pessoa, para vocês entenderem que todas essas interfaces que a gente está conversando aqui nessa nossa série de vídeos, a gente pode passar a parametrização específica do tipo que a gente quer a nossa lista. Então, aqui é uma lista de pessoas, aqui é uma lista de string, e a gente poderia ter uma lista de double, uma lista de inteiro. Então, a gente pode remover tanto pelo índice quanto pela referência do objeto. Nome do Sandro Alex. E a gente pode vir aqui remover tanto pelo nome quanto tanto pela referência quanto pelo índice. Então, bem tranquilo. Aqui a gente só está acessando a posição dele, mas outra coisa que é interessante, todas as collections, elas implementam iterator, né? Então, quando a gente consegue ter acesso ao nosso for each. Aqui em cada uma dessas estruturas a gente vai ter o for each, e se a gente fizer o for each normal, que é o enhanced for each, esse for each aqui por debaixo dos panos, com collections, ele está utilizando o iterator, que é aquela interface lá que tem o hasNext. Então, isso aqui por debaixo dos panos, ele está utilizando o iterator. Se a gente vir aqui em list, vir em collection, extend iterable. E nessa interface está definido que a gente vai ter um iterador, e nesse iterador, por exemplo, a gente tem o hasNext. Então, por debaixo dos panos, aquele for each ali que a gente tem, que é o sem índice, ele por debaixo dos panos, ele vai estar chamando aqui o hasNext da nossa coleção. Então, aqui de list, ele vai estar chamando o hasNext aqui dentro de ArrayList, pegando o próximo elemento. Tanto quando a gente chama diretamente aqui na nossa estrutura de dados, quando a gente chama com o for each dessa maneira, o que ele está fazendo por debaixo dos panos é utilizando o iterator. Quando a gente fala desse for lá em primitivos, tipos primitivos, lá com o nosso vetor e etc., a gente pode ter um vetor, né, que não seja com tipos primitivos, mas ok. Mas lá em vetor, ele faz um for com índice por debaixo dos panos, né? Aqui, quando a gente fala de collections, ele vai estar fazendo
a utilização lá dessa interface iterator chamando hasNext, que a nossa coleção implementa. Então, só para deixar isso bem claro. E a maioria dos métodos que a gente tem aqui em collections eu já falei lá em set. Então, nomes.remove, removeIf, add, o .size vem lá de collection também e ele retorna basicamente a quantidade de elementos que tem naquele momento na nossa coleção. Então, diferente do que a gente tem lá no vetor com o .length, que dá o tamanho, né, o tamanho do nosso vetor. Então, se você criar um vetor com 10 posições, o .length vai retornar essas 10 posições. Não que necessariamente tenha 10 elementos lá dentro, pode ter 2 e ter 10 posições. O nosso .size aqui das nossas collections, ele vai retornar efetivamente a quantidade de elementos que a gente tem disponível naquele momento. Exempt, se a nossa estrutura está vazia, adicionar todos. E tudo isso aqui a gente já viu lá no nosso vídeo sobre set. Não tem muita coisa nova aqui. Tem essa questão do get, que é um método que tem aqui em específico em list. E, bom, a gente pode seguir para um outro cara aqui que é bem interessante também. Aqui a gente está iterando em pessoa, mas vamos iterar em nomes, só para a gente ver que a gente consegue printar todos os nomes ali. String nome. Então, bem tranquilo. A gente vai ver mais para frente, né, a questão da iteração, como é que funciona, que a gente pode estar utilizando tanto o for quanto o for com o iterator lá, mas a gente vai ver isso nos próximos vídeos. Então, bom, do nosso ArrayList é isso, você vai estar utilizando o ArrayList normalmente no seu dia a dia para representar, seja a lista que vem lá do JSON numa classe, então se você tiver uma classe que dentro dela tem uma lista, você vai estar utilizando o ArrayList para estar representando essa sua classe, né? O list em específico, você vai definir lá a list de tal coisa, é igual a definição que vai vir lá da sua lista do seu JSON, ou que vir lá do seu banco. Então, esse é o cenário de utilização da ArrayList, é normalmente o que a gente vai estar utilizando no nosso dia a dia. A gente tem o linked list, que a gente não vai estar chamando aqui list, porque o linked list ele tem alguns outros métodos bem interessantes por conta de ser uma lista ligada, né? Então, aqui eu vou chamar diretamente o linked list de string e a gente pode colocar aqui, ó, nomes ligados. Igual a new linked list. E quando é que a gente vai utilizar esse cara? Deixa eu pegar aqui nossos nomes.add. A gente vai estar utilizando esse cara quando a gente quer ter uma eficiência na adição e remoção dos nossos elementos. Então ele é mais performático do que simplesmente o ArrayList. O ArrayList é quando você quer ter ali o acesso por índice rapidamente dos nossos índices. Ele tem também ali o método get para a gente acessar os elementos por índice, mas o que ele brilha aqui também é o nosso getFirst e getLast, que ele vai nos retornar o primeiro elemento da nossa lista e também o último, pela questão de ele ser uma lista encadeada. Então, mas basicamente ele vai ter uma performance superior ao nosso ArrayList quando se trata em adição e remoção dos elementos. Então você vai estar utilizando esse cara quando você quer esse tipo de performance, né? No final do dia o ArrayList você vai estar utilizando ele para quase tudo, mas aqui eu estou dando uma pequena diferença do que ocorre em cada um. Não vou falar sobre a questão de complexidade, que não é o caso do vídeo agora, mas cada um aqui vai ter um nível de complexidade para cada uma dessas operações. Então a gente tem aqui o nosso getFirst e nosso getLast. É basicamente isso que muda aí no nosso linked list, que é uma das nossas possíveis implementações. A gente poderia chamar direto ali da nossa, chamando como list, né? Vamos dizer assim, nosso tipo genérico aqui de interface, porém a gente não teria acesso a esse método, que esse método é adicionado ali na implementação do linked list como métodos adicionais. Então, se a gente der um getLast ali no nosso getFirst, realmente ele retornou corretamente. A gente tem mais duas implementações que é interessante eu trazer aqui, que é o copy onWrite ArrayList, que aqui pode ser de string
nomes thread safe. Basicamente aqui a gente tem um cenário onde a gente tem a utilização de multithread, ou seja, a sua máquina ela tem várias threads e com essas threads você pode fazer processamento em paralelo. E basicamente, se a gente utilizar, por exemplo, o ArrayList diretamente, que não é thread safe, e a gente colocar 4 threads para ir adicionando elementos na nossa lista, pode ser que em algum momento ele se perca e pode ser que a gente tenha, né, a questão de corromper ali os nossos dados que a gente tem dentro dessa lista, ou também tomar uma exceção lá no Java, que a gente tem uma exceção específica, que é quando a gente tenta fazer a escrita. Basicamente, é uma exceção bem específica. Me falha a memória aqui do nome dessa exceção, mas basicamente a gente pode estar sendo lançado essa exceção se a gente tentar fazer a gravação de vários elementos ali em simultâneo com várias threads, utilizando o ArrayList. Então, se a gente utilizar o copy on write ArrayList, isso aqui é uma implementação de ArrayList com thread safe, né? Então, basicamente, se a gente estiver utilizando multithread, esse cara vai garantir pra gente que a gente não vai tomar essas exceções e que não vai ter um corrompimento ali dos nossos dados, né? Ele vai conseguir efetivamente cada thread ir adicionando seus elementos de uma maneira que ele controla isso pra gente. Então, concurrent modification exception. Bem complicada essa exceção, mas é basicamente você tentar fazer a modificação ali de uma lista de maneira concorrente e ser lançada essa exceção. A gente tem esse cara e também tem o vector. O vector ele está desde do Java 1 e ele basicamente representa um vetor, como o nome já diz, list de string nomes vector. E basicamente ele é uma classe legado. Ele também possibilita a gente ter thread safe, porém hoje em dia, como a gente já tem o nosso copy on write ArrayList, ele é uma maneira mais atualizada da gente resolver esse problema de ter ali um processamento thread safe. Então, se a gente estiver utilizando single thread, ou seja, uma thread apenas para resolver nosso problema, o ArrayList ele é o mais indicado. Se a gente tiver multithread, a gente vai estar utilizando aqui o copy and write ArrayList. Quando a gente tiver a questão de precisar fazer muita alteração na nossa lista, muita remoção e muita adição, a gente vai estar utilizando o linked list. E o vector, ele, por estar desde o Java 1, algumas APIs muito antigas do Java utilizam o vector. Então, pode ser que a gente precise estar tendo uma compatibilidade com essas APIs antigas, ou se você tem um sistema legado que está utilizando o vector, você vai poder estar utilizando essa implementação. No Java 2, no Java 1.2, o Java 2, o vector ele começou a fazer parte da Collections, que foi quando o Collections saiu, né, no Java 2. Então, antigamente vector não era, e eles adicionaram e fizeram com que vector implementasse todos aqueles métodos da nossa querida interface list. E todos vão estar funcionando dessa mesma maneira, dados que todos são a implementação. Então, nomes vector.forEach, por exemplo, para cada nome. A gente vai conseguir estar printando aqui nosso nome específico. E basicamente o nosso thread safe ele vai funcionar da mesma maneira que o nosso ArrayList, porém a gente vai ter essa garantia aí que a gente não vai ter esses problemas que eu mencionei quando a gente tem um processamento em paralelo. Então, bom, pessoal, bastante conteúdo aí por hoje. Creio que consegui dar um bom overview da nossa interface list e das suas principais implementações, que no final do dia vocês vão estar utilizando ali muito ArrayList. Então, bom, por esse vídeo aqui é isso. Nosso próximo vídeo aí é sobre a interface Kiwi e suas implementações, e depois a gente vai estar vendo o map. Então, por esse vídeo é isso, pessoal. Fico muito grato de vocês terem assistido este vídeo até aqui e até a próxima.